Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Ezequiel, capítulo 3, Ezequiel 3, dos versículos 16 ao 27. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 ao 27. Passo a ler. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca, ele lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar, e nada disser, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade. Mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e vá para o vale, onde eu falarei com você. Levantei-me e fui para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim e pôs em pé, e falou comigo, e me disse: vá para a sua casa e tranque-se dentro dela. Quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você e irão amarrá-la com elas, e você não poderá sair para o meio do povo. Farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca, e você ficará mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas, quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. Amém? Amém, glória a Deus, irmãos. Pode tomar assento em nome de Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje, irmãos, a palavra vai nos ensinar da importância da gente fazer a nossa parte, de, estando na presença de Deus, de levar o Evangelho, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir, a gente fazer isso, seja no serviço, na nossa casa, né? Na igreja. Eu vejo muitos irmãos aqui que eu acompanho, que tem rede social, vejo compartilhando hinos, pregações, e isso também é uma forma de evangelizar, né, irmãos? A gente vê que as redes sociais são utilizadas para tantas coisas, para ofensas, criar discórdia, e a gente, como povo de Deus, a gente pode usar como uma forma de evangelização.
E às vezes a gente compartilhando ali, a gente nem sabe quem vai atingir, mas a palavra de Deus ela não vai e volta em vão, né? Então com certeza alguém que está precisando ouve, assiste, e a gente tem que ser, né, um semeador da palavra de Deus. E aqui, irmãos, a palavra, para a gente ver como a palavra de Deus é perfeita, né? O Apocalipse, que é o último livro da vida, um dos maiores profetas utilizados por Deus para falar do Apocalipse, foi o profeta Ezequiel. Então, para a gente ver como que a Bíblia se completa, né? Aqui tudo que Ezequiel disse no livro dele, também João repetiu no livro de Apocalipse. Então a Bíblia, ela se completa, né, irmãos? Por isso que é importante a gente estar sempre estudando, aprendendo da palavra de Deus. E aqui Ezequiel, que ele era para ser um sacerdote em Judá, só que a gente faz uns planos, né, irmãos? E Deus, ele muda, ele pode mudar, Deus é soberano para isso. Ele que tinha estudado, tinha se preparado para ser um sacerdote, que ele era filho de sacerdote, e isso era familiar naquela época. Eis que Judá foi levado como cativeiro, e ele foi levado. Enquanto Jeremias pregava em Judá, Ezequiel foi levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e lá Deus não utilizou ele como um sacerdote, porque era uma terra pagã. Mas quem Deus quer usar, irmãos, Deus usa seja onde for. Lá ele estando como cativeiro, Deus utilizou ele como um profeta, para falar para o povo de Deus que lá estava cativo. E lá ele foi usado como profeta. E a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita, ela é agradável, mas a palavra de Deus fala a verdade. Deus, né, como foi ministrado do culto de domingo ali a respeito de Davi, que é um grande homem de Deus, mas Deus não esconde nada de ninguém, né, irmãos? Aquilo que Davi errou está na Bíblia, e os muitos acertos também, e Davi é um vencedor para a honra e glória de Deus, assim como nós também somos e continuaremos a ser. Então, Jeremias estava ministrando em Judá, que queria o povo pela desobediência ser levado cativo, e que esse cativeiro iria durar 70 anos, e o povo não dava crédito, não deu crédito, preferia ouvir profecia de profetas que falavam por si mesmo, né? Ananias falou que seria 2 anos apenas o cativeiro, e o que se cumpriu foi o que Deus falou, que foram 70 anos. Então, Ezequiel foi levado para o cativeiro, e lá, irmãos, Deus, né, ele fala que ele estava na beira do rio Quebar, e o Espírito Santo se apossou dele. Então, para a gente ver que para a gente fazer a obra de Deus, tem que ter a presença do Espírito Santo. E hoje, que é o culto que a gente busca, né, a oração com revestimento, com o batismo do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, irmãos, né, ser um profeta de Deus. Não ser um profeta que fala pelo que acha, né, pelo que julga ser correto. Não, a gente tem que ter a unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para que tudo que a gente for falar, né, a gente fale algo para edificar. Que a palavra de Deus, às vezes, né, ela pode ser dura, mas é uma verdade, e é uma verdade que surte efeito, como foi lido pelo irmão Richard, é uma verdade que ela vai surtir efeito. Então nós temos que pegar a verdade, irmãos. Não adianta a gente querer ficar pregando só as partes da prosperidade, a parte que Deus vai abençoar. Deus vai abençoar mesmo, mas isso é consequência da nossa obediência também. Então a gente tem que saber que nós temos nossos compromissos, né? Temos que ser obediente à palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, irmãos, desde que, né, Deus criou o mundo, ela vem se cumprindo, ponto a ponto. Se cumpriu o Antigo Testamento, no Novo, e o Apocalipse, né, que será quando a segunda vinda de Cristo, vai se cumprir, irmãos. Não tem uma parte da Bíblia que esteja escrito que era para ter se cumprido que falhou. Então a palavra de Deus ela é perfeita e ela vai se cumprir. Acontece que o povo desde aquela época, e a gente vê muito isso na nossa época de hoje, é um povo rebelde. É um povo que ele até ouve a palavra de Deus, mas ele ouve aquilo que agrada os ouvidos dele. Quando ele ouve uma palavra de repreensão, de correção, ele não quer dar crédito.
E a gente bem sabe que se Deus está nos ensinando, né, é para que a gente possa aprender e ser usado na obra do Senhor. É igual uma criança quando ela vai na escola, né, que a gente vê que culto de ensino, eu vi, essa semana eu estava estudando, e eu vi um pregador de uma igreja grande, não é uma igreja que é igual ao nosso ministério, que é pequena, é uma igreja grande, falou que quando tem culto de ensino, o povo não quer saber, o povo não vem, porque o povo não quer aprender. Mas, irmãos, é como na escola, o professor, ele está ensinando a lição de número 1, ele ensinou, a pessoa aprendeu ou não aprendeu, chega a data da prova, vem a prova. E se aquela pessoa, irmãos, ela não quer aprender, o professor não vai atrasar a sala inteira para ficar só ensinando aquela pessoa que não quer aprender. O professor vai pular para a lição 2, para a lição 3, e assim vai ser. E no final do ano, se ele não tiver aprendido, né, ele que vai arcar com as consequências, porque vai chegar um dia que ele vai precisar daquele conhecimento e ele não vai ter. E ele não tendo aquele conhecimento, ele que vai ter que correr de buscar outro meio de aprender. Ao passo que aquele que prestou atenção, que aprendeu, quando for cobrado aquele conhecimento dele, seja na prova, ou seja futuramente, né, num concurso público, na sua vida profissional, ele vai ter esse conhecimento, vai lá, vai prestar um concurso, um vestibular e vai ser aprovado, porque ele aprendeu. Então nós, né, na presença do Senhor, somos do mesmo jeito. A gente tem o privilégio aqui de ter culto na terça, no sábado e no domingo. A gente que escolhe se a gente quer vir ou não, mas a palavra de Deus, ela está sendo pregada. Se aqueles irmãos que não veem, não assistem a live, depois não assistir, a palavra de Deus, ela foi pregada, e a palavra de Deus, ela vai ser cobrada. Estava conversando com um amigo no serviço, né, e ele falou que o pastor, na igreja que ele vai, estava falando sobre Cristo, que todos nós iremos estar com Cristo. Isso é verdade, mesmo aqueles que não aceitam Cristo como Salvador, também estarão com Cristo. Só que nós temos o privilégio de estar com Cristo aqui como nosso advogado. Aqueles que não quiserem, irmãos, se chegar à presença do Senhor, também estarão com Cristo, só que estarão com Cristo na figura somente de juiz. E aí, irmãos, Cristo vai ser um juiz, né, extremamente justo. Então não vai ter para onde as pessoas correrem. E a palavra de Deus está sendo pregada, e as pessoas não têm dado crédito, né? Outros dão crédito e têm sua vida transformada, como foi conosco. E a palavra de Deus essa noite vai falar que nós temos que continuar a nossa missão, que é pregar o Evangelho, né? Não é brigar, não é querer impor, porque a palavra de Deus, se Jesus também deu o livre-arbítrio, quem que somos nós para querer impor algo a alguém? Então nós temos que fazer a nossa parte, que é levar a palavra de Deus, né? Seja com o nosso bom testemunho aí fora, seja compartilhando algo positivo de Deus, da palavra do Senhor, e também evangelizando, né, como o pastor falou, convidando pessoas para vir para a igreja. Isso, irmãos, tudo que a gente faz, né, reverte para o nosso próprio bem. Então nós temos que continuar firmes, né, evangelizando. Aí o versículo 16, né, vai dizer: depois de 7 dias a palavra do Senhor veio a mim, dizendo. Aqui Ezequiel lhe passou um período, que naquela época 7 dias era o luto, que ele ficava sempre em silêncio, quando Deus mandava. E isso, irmão, serve para a gente também. Às vezes, a gente tem que ficar em silêncio, e a gente vai querer falar, aí a gente cria um problema para a gente resolver depois. Então a gente tem que saber o momento que o Espírito Santo de Deus manda que a gente fale, e o momento que o Espírito Santo de Deus manda que a gente fique em silêncio. E aqui Deus mandou, e Ezequiel ficou 7 dias em silêncio. Aí ele fala que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, aí o versículo 17 fala: filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca, ele lhes dará aviso da minha parte. Então, irmãos, todos nós que aqui estamos essa noite, que estamos na presença do Senhor, nós também somos atalaia do Senhor, que atalaia é aquele que está como sentinela, que está vigilante. Nós também somos, Deus nos colocou aqui para sermos também um atalaia, né, na obra do Senhor.
E fala que você ouvirá a palavra da minha boca, ele lhes dará aviso da minha parte. Isso também que a gente tem que fazer, irmãos. Não é você querer impor algo, querer ficar conversando, a pessoa está falando de um assunto, você quer ficar colocando coisas de Deus lá. Não é isso, irmãos. Deus vai preparar o momento oportuno para que a gente possa falar de Deus. Quantas pessoas não chegam até a gente reclamando da vida, da situação, falando uma situação difícil que está enfrentando? Esse é o momento que Deus, né, permite que a gente fale da palavra do Senhor. Então a gente tem que ter sabedoria também, para falar das coisas de Deus, quando Deus, né, o Espírito Santo mandar que a gente fale. E vai ter situação, irmão, tenho certeza que na vida de todos os irmãos aqui presentes acontece isso, né? Na minha vida tem acontecido, graças a Deus por isso, e no momento certo a gente tem que falar. O que a gente não pode é Deus preparar a situação para a gente falar a respeito do Senhor e a gente calar. Isso não, mas a gente tem que falar da palavra de Deus no momento oportuno. Aí o 18 vai dizer: quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não avisar e nada disser para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será o responsável pela morte dele. Então, irmãos, se Deus, né, colocou uma situação, eu tenho certeza que quando a gente percebe que o Espírito Santo quer que a gente leve uma palavra do Senhor para aquela pessoa, por mais difícil que seja a situação daquela pessoa, não compete a gente julgar. Se o Espírito Santo falou para você, leve uma palavra sobre a vida daquela pessoa, fale, irmãos, fale, porque quantos, né, inclusive a gente não chegou na presença do Senhor através de alguém levar a palavra de Deus para nós. Então nós não podemos nos conformar que como nós já estamos salvos na presença do Senhor, achar que só a gente vir na igreja e cumprir com a nossa obrigação é o suficiente. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós somos um atalaia, então nós temos que levar a palavra de Deus. Quando a gente tiver um momento, irmãos, tiver uma situação oportuna, não importa a situação que aquela pessoa esteja, vamos falar de Deus para aquela pessoa, porque o nosso dever é falar do Senhor. Quem vai fazer a boa obra é o Espírito Santo de Deus, mas nós temos que falar, nós não podemos nos calar, porque hoje em dia o povo de Deus, eu tenho percebido isso, já está sofrendo uma perseguição. Embora seja uma perseguição velada, mas a gente já está sofrendo uma perseguição. A gente vê que a pessoa que fala de Deus, ela é um pouco deixada de lado, e a gente não pode, irmãos, deixar, né, nos abater por causa disso. Falar, essa pessoa não quer saber de Deus, não. Se o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração, por mais, né, impossível que seja a situação daquela pessoa para nós, para Deus é possível. Então vamos levar a palavra de Deus, vamos falar, porque é a palavra que fala que se ele morrer, isso será nossa culpa. Pense carregar a culpa de uma alma que não foi salva, sendo que Cristo morreu para que todas as almas tivessem salvação. Então o que tiver ao nosso alcance, irmãos, vamos fazer, vamos motivar. E a melhor, irmãos, forma da gente evangelizar é a gente ser apaixonado pela palavra de Deus. Porque se a gente não amar o Evangelho, como que a gente vai convencer alguém a amar também? Então nós temos que amar a palavra de Deus, temos que ler, temos que estudar, buscar conhecimento, e quando for falar para alguém, falar com entusiasmo, acreditando que aquela palavra de Deus pode mudar, pode transformar a vida daquela pessoa. Isso é importante, a gente ter essa paixão, essa vontade de pregar o Evangelho, falar com entusiasmo. Isso com certeza, irmão, o Espírito Santo vai trabalhar na vida daquela pessoa. E o 19 fala: mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Então, irmãos, é para o nosso próprio bem. A gente tem que falar, senão a gente não vai falar, porque fala assim, estou avisando você, se você não quiser você vai morrer, eu estou salvo. Não, a gente vai falar na intenção, né, de que aquela pessoa se converta dos seus maus caminhos, que ela aceite o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador e seja igual a gente, fazer a obra de Deus. Mas se ela não aceitar, aí compete a ela também, né? Deus deu o livre-arbítrio, se ela quiser, ela vai aceitar e Deus vai fazer a boa obra na vida dela.
Mas se ela não quiser, irmãos, o importante é que a gente fez a nossa parte. A gente foi lá com entusiasmo, né, cheio de vontade, levou a palavra de Deus àquela pessoa. Aí, depois que ela ouve a palavra de Deus, é ela e Deus. Aí o 20 vai dizer: também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será o responsável pela morte dele. Aqui, irmãos, tem muitas igrejas que falam que uma vez salvo, está salvo para sempre, né? Mas como a gente vê aqui, Ezequiel fala muito sobre o Apocalipse, né? E João também. Então a Bíblia é uma só, é Antigo e Novo Testamento, a palavra de Deus é a única. E aqui nesse versículo, a gente vê que não tem salvação. A partir do momento que você é salvo, você pode fazer o que quiser, que você continua sendo salvo. Está falando ali, ó, quando o justo se desviar da sua justiça, ou seja, uma pessoa que está na presença do Senhor, se desviar. Então não tem essa que é salvação, uma vez salvo, está salvo para sempre. Se a gente permanecer na obediência ao Senhor, sim, mas ali fala que se desviar da justiça, né, e fizer a maldade, a gente perde, né, o direito da salvação. E ali fala, irmãos, né, no versículo 20 fala que quando o justo, né, se desviar e fizer maldade, né, e tropeçar, da nossa parte, compete a gente levar a palavra de Deus. Nós temos que, a pessoa que está desviada do caminho do Senhor, ou que está incorrendo em erro, a gente não pode ser compassivo com o erro dessa pessoa. Nós temos que levar o evangelho para ela. Se ela estiver incorrendo em erro e a gente souber, dentro também do que o Espírito Santo nos permitir, a gente não pode chegar e querer passar a mão na cabeça, porque é filho, porque é pai, porque é esposa. Não, irmãos, a gente tem que falar a palavra de Deus tal como ela é, porque isso, irmãos, o remédio às vezes é amargo, mas surte efeito. A verdade também é assim, às vezes, né, que ninguém gosta de ser repreendido, o ser humano não gosta, ninguém gosta. A gente vê as crianças, quando a gente era criança também a gente não gostava, ninguém gosta, mas quanto de nós hoje em dia não agradece aos nossos pais pela correção que deu, da gente não ter se desviado, não ter ido para os mundos das drogas. Então, irmãos, a gente agradece ao nosso pai, à nossa mãe, pelas vezes que a gente ia incorrer em caminho errado, e a gente foi lá e teve uma correção. Então você pode ter certeza, irmãos, que se você for falar para uma pessoa que está no caminho errado, e você for com um ato de amor, um ato de levar a palavra do Senhor, essa pessoa no futuro vai te agradecer. O que a gente não pode é ir até essa pessoa para querer julgar, para querer apontar de dedo, aí não. Mas se a gente for com uma palavra de amor, porque tem muito jeito de se falar, tem pessoa que vai te elogiar e dá um jeito de te criticar até no elogio, e tem pessoas que vêm, traz uma crítica, mas você vê que aquela crítica é construtiva, é para o nosso próprio bem. Então, irmãos, a gente não pode querer se compadecer com coisa errada, porque aqui a palavra está falando, né, que o justo, ele vai morrer pelo o ato mal que ele fez, né, e as coisas boas que ele fez não serão lembradas, e nós seremos responsáveis pela morte dele. Então, irmãos, se tiver algum irmão, né, uma pessoa que está vendo que está na presença de Deus, que está se desviando, e o Espírito Santo permitir que você leve uma palavra, leve a palavra para essa pessoa. Ela tem que se consertar do mau caminho dela. A saída é essa, é a única solução. Não adianta ela querer fazer as coisas erradas, achando que Deus, né, que Deus vai pegar e vai aceitar aquilo, como foi ministrado Davi. Davi fez tudo o que ele podia fazer para encobrir o pecado dele. Perante os homens ele até conseguiu, mas aí a mão de Deus foi e pesou sobre ele, porque Deus não compactua com coisa errada. E o 21 diz: no entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, olha como a palavra de Deus é maravilhosa, certamente o que? Ele viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Então, irmãos, nós temos que levar a palavra de Deus,
saber que tem que ter amor, tem que saber o jeito que fala, mas nós não podemos compactuar com coisa errada. Se Deus nos usar para falar a palavra de Deus para a pessoa, pode ter certeza, irmãos, que assim que ela se consertar, ela vai lembrar de você. Vai falar, o irmão aquela vez levou aquela palavra e eu estava precisando ouvir. Porque quem está incorrendo em erro, irmãos, muitas vezes ele está cego, ele não está vendo o erro que ele está fazendo. E às vezes você levando a palavra de Deus, essa pessoa dá crédito e ela se conserta, né, do seu mau caminho. O 22 diz: a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levante-se e vá para o vale, onde falarei com você. Aqui, irmãos, o 22 é importante a gente saber da obediência, porque a gente vai ver na sequência aqui que ele foi lá e Deus deu um recado para ele voltar. Mas Deus falou para ele, vai lá. Deus poderia ter falado com ele na casa dele, porque embora eles fossem escravos, cativos, eles tinham a sua casa, Ezequiel era casado, então Deus poderia falar com ele lá, mas Deus falou, não, levante-se e vá para o vale, onde falarei com você. Isso, irmão, serve para a gente no sentido de que o que Deus mandar a gente fazer, a gente tem que ir e fazer. Não é a gente querer interpretar do jeito que é bom para a gente. Deus, né, toca o coração do irmão, né, igual o pastor vai em Jordanésia e ele fala, não vou lá em Jordanésia, eu vou congregar aqui em Bragança mesmo, porque é o mesmo Deus, é o mesmo culto. Não, se Deus mandou ele lá aquele dia, porque Deus tem preparado algo lá para ele aquele dia. Então, irmãos, assim tem que ser na nossa vida. Se Deus mandou você fazer tal coisa, vá e faça, não fica questionando, querendo buscar o mais fácil, faça o que Deus determinou. Aí o 23 vai falar, levantei e fui para o vale, está vendo? Ezequiel era obediente, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar, que foi quando ele foi chamado, e caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim, e me pôs em pé, e falou comigo e disse, olha que maravilhoso, irmãos, ele obedeceu a Deus, e lá o Espírito Santo do Senhor falou com ele, e disse, vá para a sua casa e se tranque dentro dela. Ou seja, irmãos, ele foi lá para receber um recado, mas era o que Deus tinha determinado para ele, ele foi obediente. É assim que a gente tem que ser, obediente ao Senhor. Aí o 24 vai dizer, o 25, quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você, e irão amarrá-lo com elas, e você não poderá sair para o meio do povo. Aqui, irmãos, esse versículo, a Bíblia não fala que Ezequiel passou por essa situação de ser amarrado com cordas. Então, quem estuda a Bíblia entende que seja o pecado do povo, que o pecado do povo foi que fez com que ele ficasse amarrado com cordas, num sentido figurado. E o 26 diz, farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca, e você ficará mudo e incapaz de os repreender, porque são causa rebelde. Então, irmãos, ali Deus, né, falou para Ezequiel, para ele ir, para ele ficar na casa dele, que ele ficaria amarrado como se tivesse corda, que a língua dele ele não poderia falar, ou seja, Deus estava falando para ele que nesse período ele iria ficar em silêncio, que ele não iria mais ministrar a palavra de Deus ao povo, porque aquele povo era casa rebelde. Então, irmãos, tem momento que Deus manda a gente ficar em silêncio, como o começo do versículo 16, que Ezequiel ficou 7 dias, e agora que Deus mandou ele para a casa dele, e fez com que ele ficasse em silêncio, porque o povo não queria ouvir de Deus. E quando a gente prega o evangelho, irmãos, e as pessoas não dão crédito, não é para a gente que eles estão ofendendo, não é para a gente que eles não estão dando crédito, é para Deus, é a Deus que eles não estão ouvindo, não é a gente. Nós somos apenas um atalaia, um mensageiro do Senhor, e a gente não vai pregar o evangelho, né, simplesmente para querer se livrar da nossa responsabilidade. A gente prega o evangelho porque a gente quer ver o melhor para aquela pessoa, e se a gente quer ver o melhor, imagine Deus, quer ver muito o bem da pessoa, mas como fala a palavra, são casa rebelde. A gente vê eventos do mundo aí,
paga-se fortuna e está lotado. E a casa de Deus para aprender da palavra do Senhor, que é de graça, não vem tantas pessoas assim. Mas isso, irmãos, é desde o Antigo Testamento. Mas a palavra de Deus tem que se cumprir, e nós temos que fazer a nossa parte, que é levar o Evangelho. E o 27 diz: mas quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala, e vocês lhe dirá: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são causa rebelde. Aqui, irmãos, o versículo 27, Moisés, ele falava: ó Israel, né, porque não ouve? Nosso Senhor Jesus Cristo também falou uma frase semelhante, falou: quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? Então aqui Deus falou, né, para Ezequiel, para falar para o povo: quem quer ouvir, que ouça, e quem quer deixar de ouvir, que fique sem ouvir. Então assim temos que ser nós também, irmãos. Nós temos que levar a palavra de Deus, nós temos que ministrar a palavra do Senhor. A gente compartilha nas redes sociais coisas de Deus, e quem, irmãos, quiser ouvir, que ouça, e quem não quiser, a própria palavra fala, que fique sem ouvir. Só que um dia, irmãos, vai chegar, né, vai chegar o acerto de contas perante o Senhor. Vou pedir para o irmão colocar em 2 Coríntios, o versículo 15 e 16, para ver, irmãos, que aqui a gente já está no Novo Testamento, e Paulo fala algo que é a pura verdade. 2 Coríntios, capítulo 2, e os versículos 15 e 16. Passo a ler, está ali no telão para os irmãos poderem acompanhar. Porque nós, o povo de Deus, somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Olha que privilégio, irmãos. Nós somos considerados por Deus o bom perfume de Cristo, e isso não tem dinheiro que pague. Tanto entre os que estão sendo salvos, como os que estão se perdendo. O 16 diz: para com este, cheiro de morte para a morte, e para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Então, irmãos, a parte A do versículo 16 diz, né, que para os ímpios, irmãos, que não querem ouvir a palavra de Deus, não adianta você querer ficar agradando a pessoa, né, forçando a pessoa a aceitar a Deus, porque para eles, a nossa palavra tem cheiro de morte. Porque a partir do momento, irmãos, que a pessoa toma conhecimento da palavra de Deus e a pessoa não dá crédito, é com ela. Então um dia ela vai passar perante o tribunal de Cristo e vai ser cobrado, vai falar: eu mandei aquele irmão falar com você, mandei aquela outra irmã, e você não deu crédito. Então, irmãos, a palavra de Deus, para os que não dão crédito, fala que tem cheiro de morte. Mas, para aquelas pessoas que dão crédito, fala aroma de vida para a vida, irmãos. Então, irmãos, nós temos que acreditar que para Deus, né, não tem impossível. Enquanto houver fôlego de vida, tem esperança para essa pessoa, porque a esperança não morre, Jesus, mas a pessoa morre. Então o nosso dever, irmãos, é levar a palavra do Senhor, é ministrar a palavra de Deus, é do método que a gente conseguir, seja, né, compartilhando um vídeo, uma pregação, levando a palavra de Deus, sendo um bom testemunho, convidando pessoas para vir para a igreja. Da maneira que for, irmãos, nós temos que ser usados por Deus para levar a palavra do Senhor. E temos que crer, irmãos, que a nossa palavra, né, Deus nos usando, vai ter transformação na vida daquela pessoa. A gente não pode ir pensando, falando: não, eu estou levando a palavra de Deus, se Ele quiser é cheiro de vida, se Ele não quiser é cheiro de morte. Não, a gente tem que sempre levar a palavra de Deus, crendo que vai ser cheiro de vida, que ali vai ter transformação. E a maneira de a gente levar essa palavra, irmãos, é cada vez mais a gente se apegar a Deus, se apaixonar pelas coisas de Deus, amar aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, ser uma pessoa grata a Deus,
agradecer por tudo que Deus tem feito por nós, não ficar cobiçando igual Davi cobiçou as coisas dos outros, saber que o que Deus colocou em nossas mãos é o que é para ter nas nossas mãos, e aquilo que ainda não chegou, no momento oportuno Deus vai colocar. Então a gente tem que ser grato a Deus, temos que amar o Evangelho, porque a melhor maneira de você pregar o Evangelho, irmãos, é nós estarmos entusiasmados. Como que você vai falar que isso daqui pode transformar a vida de uma pessoa, se não tiver transformado a nossa? Se nós formos pregar a palavra de Deus, por pregar, sem estar, imbuído de amor com as coisas de Deus. Então, irmãos, a melhor maneira, da gente pregar a palavra de Deus, é como sempre Ezequiel falava: o Espírito Santo se apoderou de mim. Então vai ter a oração daqui a pouco, irmãos, vamos buscar mais da autoridade de Deus na nossa vida, mais unção do Espírito, para aquilo que a gente for fazer, as pessoas vejam, falam, ali tem um servo de Deus. Porque uma das coisas que mais me deixa feliz, é quando uma pessoa pede oração, porque se a pessoa chegou para você, irmãos, e pediu oração, fique feliz, porque a pessoa está vendo em você um homem, uma mulher de Deus, porque ela não ia pedir para você, se ela não visse em você uma pessoa de Deus. Então a gente fica feliz, fica contente, porque a gente sabe que a gente, dentro da nossa limitação, da nossa simplicidade, nós estamos se esforçando, para ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, ser um evangelho vivo, melhor a cada dia. E isso, irmãos, vem com o tempo, é um processo contínuo, e para a gente chegar, na santidade, a cada dia, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus em nosso coração, irmãos, em nosso corpo, em nossa vida, nas nossas falas, na nossa conduta, em tudo que a gente for fazer, tem que ter a presença do Espírito Santo, irmãos. Aí sim, irmãos, nós vamos estar levando a palavra de Deus, vamos estar cumprindo com a nossa parte, que Deus nos trouxe aqui, irmãos, para a gente ser um pregador da palavra de Deus. Mesmo quem não vem aqui pregar, que não chegou o momento ainda, seja por timidez, seja por qualquer outro motivo, aí fora você é um pregador do Senhor. Você prega a palavra de Deus na maneira que você se comporta, na maneira que, da nossa conduta, da maneira que a gente se veste, da maneira que a gente se fala. Então, irmãos, vamos continuar sendo um atalaia na mão do Senhor Jesus Cristo, ganhando almas para Cristo, pregando com felicidade, com vontade, crendo que Deus vai transformar aquela vida, irmãos, porque isso provém do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.